ocean for 300 million years. But now, they're changing. Is it them? Quero pedir-vos desde já desculpa porque ultimamente temos andado tão encadeados com o cinema recente que nos esquecemos frequentemente daquela que é a missão principal deste podcast, abençoado pela sagrada luz da Lucio Fulci. E nós, na verdade, deveríamos apenas falar de filmes dos anos 80 para trás, série Z, série B no máximo e toda a exploitation a que conseguirmos chegar. Infelizmente somos distraídos com aquilo que se chama cinema moderno e por vezes temos que descarrilar um pouco e falar dessas novas produções que, bom, também temos que ver de vez em quando para não sermos chamados de velhos do Restelo. Hoje vamos falar do filme The Nest, de 1988, que é, na linha de tudo aquilo que temos vindo a falar até agora, um clássico filme, uma cereja no topo do bolo, naquela que é a linha editorial deste podcast. Portanto, isto é um creature movie, é um filme em que existe uma pequena cidade no interior americano, uma cidade que tem um xerife, tem o capitão da equipa de futebol e a sua namorada, tem o mayor, tem aquelas pessoas importantes, tem uns rúfias, uns putos que estão no 12º ano, porque é sempre aquele limite que já têm mais de 18 anos, mas ainda não saíram da cidade para ir para a universidade, então tem aqueles 6 meses que podem pinar, podem mostrar as suas maminhas, os seus rabos, sem haver problemas com chatices das leis e das legalidades. Portanto, esta pequena cidade é aterrorizada por baratas geneticamente modificadas que se tornam carnívoras. E este é o ponto de partida deste clássico que, olhando para a capa, não é? Que é aquela senhora toda jeitosona em lingerie a ser atacada, quase violada por uma barata de 70 centímetros, gordinha. Acabamos por não ter estas cenas ao longo do filme, mas o que interessa aqui é a cenoura que lentamente nos atrai. Portanto, é um filme de 1988, no auge daquilo que era o terror dos efeitos práticos e dos efeitos mecânicos e dos efeitos também prostéticos. Claro que não podia competir com as outras empresas e outras produções mais endinheiradas, mas era da empresa Concord Pictures, que, como todos nós sabemos, é de Roger Corman, este rei dos filmes de série Z, que nos trazia 38 filmes por semana, raramente nos falhava. E raramente nos falhava porquê? Bem, por causa das expectativas, que eram sempre muito térreas, o que nos levava sempre a apreciar estas produções. O filme é realizado por Terence H. Winkless, que inicialmente era ator e era também argumentista, e um dia disse ao seu chefe Roger Corman: "Oh Roger, será que me podias arranjar um filme para realizar?" Bom, ele olhou para a sua folha, a grelha dos filmes que estava em produção, e não havia um único realizador num raio de 800 km disponível, porque estavam todos ocupados. Ele disse: tenho aqui um romance também chamado The Nest, de Ellie Cantor, que nós podemos adaptar. Aliás, vamos fazer o seguinte: vamos aproveitar a capa, o conceito geral, e vamos limpar o rabo a todo o resto do livro. Ao que Terence disse: parece-me bem, desde que haja efeitos práticos, desde que haja caracterização para pôr aquelas maltas todas com um aspecto horroroso de quem foi mastigado por baratas mutantes e assassinas, por mim tudo bem. Quanto mais visceral e grotesco, melhor, porque, bom, é isto que leva os putos ao cinema. E foi com este super baixo orçamento, compensado grandemente pela criatividade das equipas técnicas, não era pelas equipas artísticas, convenhamos, que este filme arrancou. O problema principal deste filme é que, lidando ele com uma praga de baratas mutantes e assassinas desejosas de carne humana, é que eles teriam que usar baratas a sério, e não é propriamente um tipo de empreitada que qualquer ator aceitasse. Eles não se banhavam, não é? Não tomavam duche com as baratas, porque cada vez que alguém tinha uma barata no corpo, como é que funciona a mecânica? As pessoas abanam a mão muito freneticamente para dar a ideia que as baratas já estão a atacar. Na verdade, tinham apenas que estar na vizinhança de baratas, mas como todos nós que já lidamos com baratas sabemos,
Isto é uma tarefa muito complicada. É um filme que tem um elenco desconhecido, pela razão que eu já anteriormente aqui falei, e que revela aquilo que era os creature movies na altura, não é? Que era não só as criaturas mutantes pela radioatividade dos anos 50, não é? Dos Godzilla e companhia, mas era a mutação genética, eram as primeiras experiências genéticas que estavam a ser realizadas no mundo, e usou-se esta ideia de por que não pegar nessas experiências genéticas e aplicá-la a baratas. Neste caso, estas baratas são feitas pelos humanos para combater outras baratas. O erro de quem as criou foi que elas eram inicialmente para durar apenas uma geração, depois morriam. Acontece que isto não funcionou e elas continuaram vivas, e na ausência de outras baratas para comer, elas viraram-se para o ser humano. É a projeção daquilo que na altura se pensava que era um impacto humano sobre a natureza, não é? Hoje em dia temos os problemas das alterações climáticas, temos a questão da inteligência artificial que está a atrapalhar a nossa natural evolução. Na altura tínhamos este medo das mutações genéticas, também muito associadas àquilo que hoje se vê, que é as críticas às grandes corporações, às corporações maléficas que tinham experiências científicas absolutamente irresponsáveis. É um filme sempre muito claustrofóbico, nestes ambientes que nós tão bem conhecemos, de pequenas cidades americanas, normalmente no verão, para não ter a chatice de criar uma escola e fazer toda a rotina. Toda a gente está descansadona nas suas varandas a ver o que é que se passa na rua. A ideia seria apenas transformar baratas em monstros para levar as pessoas ao cinema. Estas baratas ao longo do filme fazem também outras transformações, elas conseguem assimilar criaturas. Uma delas é um pobre de um gatinho que se transforma numa espécie de um zombie infestado de baratas, e outra é também um dos personagens, coitado, também tem o mesmo fim. É um filme que foi muito elogiado na altura por fãs de terror, apesar de vir embrulhado nesta vaga que tinha imensos filmes deste género. É um filme muito de nicho, não é? Não é só um filme de terror, é um filme de terror de baixo orçamento, é um filme de terror de baixo orçamento dos anos 80, é um filme de terror de baixo orçamento dos anos 80 de Roger Corman, é um filme de terror de baixo orçamento dos anos 80 de Roger Corman, Creature Movie, neste caso com baratas. Eu vi 2 filmes deste género agora recentemente, um a seguir ao outro, sendo que o outro era o Slugs, que basicamente era a mesma coisa, mas com lesmas, péssimo, umas lesmas que eram assim tipo umas luvas pretas mexidas com umas corditas, mas pronto, tinha o mesmo efeito, que é as lesmas atacam as pessoas e desfazem-nas todas. E este filme hoje continua a ter uma certa aura de culto, não é? Porque é Roger Corman e tem pessoas a morrer, não tem infelizmente muito sexo, como ele nos habituou, é apenas pelo valor do choque e do horror. Muitos compararam este filme, em termos de aproveitamento de marketing, claro, com A Mosca, que saiu 2 anos antes, mas A Mosca tem toda outra uma aura mais psicológica, mais do amor daquelas pessoas, mais visceral, que nos toca mais dentro. Este é apenas um filme que nós vimos e no final acabamos por esquecer. Este filme não existe em Blu-ray, podem adquiri-lo, podem comprá-lo, duvido muito que o consigam ver em qualquer plataforma que vocês tenham nas vossas televisões. No entanto, não é de descartar, não é de deitar fora. Eu peço-vos que lhe deem uma oportunidade. O outro que falei anteriormente não vou fazer no episódio, que é o Slugs. Basicamente é a mesma coisa, porque é na cidade que está a ser atacada por criaturas, que naquele caso são lesmas, que se vão reproduzindo e que matam a uma velocidade incrível de 0,003 km por hora e que acabam por conseguir abalroar aquelas pessoas todas com o poder da quantidade, porque de facto são caminhões e caminhões de lesmas que aparecem, não se sabe muito bem de onde. Nesta dúvida que tinha entre falar de um e falar do outro, são tão parecidos em termos de tema, ganhou The Nest, talvez porque tenha visto mais recentemente e talvez porque me lembro melhor dele para falar. Mais uma vez, não me estou a socorrer de nada, estou só aqui a falar, a acabar de comer esta sandes para voltar para o trabalho, e só quero que vos pedir desculpa porque, em primeiro lugar, estamos a divergir muito, não é? Daquilo que é o verdadeiro cinema, que é a série B a Z dos tempos idos,
E em segundo lugar, porque pode haver aqui uma ou outra incorreção que eu também, convenhamos, já não vou para novo. The Nest.